Então, gurizada, não podemos falar da cultura medieval sem ressaltar o papel da igreja. Prevalecia a cultura teocêntrica, onde as manifestações culturais expressavam a devoção a Deus. Em geral, os membros do clero eram alfabetizados e as poucas bibliotecas concentravam-se em mosteiros. Nesses locais ficavam os monges copistas, que produziam exemplares da Bíblia, até cópias de livros antigos, gregos e romanos. Em 1439, o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel. Esse invento permitiu a produção de livros em grande escala, modificando sensivelmente o processo de circulação do conhecimento. Em seguida, falaremos da sociedade de corte. No fim da Idade Média, ocorreu o surgimento da sociedade de corte. A máquina administrativa, que começava a ser criada e ampliada pelos monarcas, exigia o conhecimento da escrita, também estimulava a cultura letrada de diversas formas. A sociedade de corte passou a significar o convívio pacífico de muitos homens e mulheres em um espaço relativamente limitado. Em relação à vida urbana e cotidiana, surgiram os poetas conhecidos como goliardos, quase sempre clérigos pobres e estudantes de universidades, que atuavam em tavernas ou nas ruas, cantando e declarando poemas satíricos. Exaltavam o jogo e a bebida, o amor espiritual e o erótico. E no momento em que se refere à filosofia, não podemos deixar de destacar o Santo Agostinho. Viveu no fim do Império Romano e foi bispo na cidade de Hipona. Sua filosofia é chamada de teologia agostiana e tinha como fundamento o princípio da graça divina, sendo todos corrompidos pelo pecado. Os seres humanos dependiam da vontade de Deus para obter o perdão e, portanto, a salvação. As universidades durante a Idade Média surgiram durante frequentes reuniões de grupos de letrados para discussão de assuntos teológicos sobre proteção da igreja. No período das primeiras universidades como Bolonha, Oxford e Paris, os alunos estudavam artes liberais e participavam das disciplinas do Trivium, que eram gramática, retórica e lógica, e depois iam para o Quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. E após passarem o Trivium e o Quadrivium, eles poderiam ir para os seus próprios estudos, como medicina, direito ou teologia. E nessas universidades, o saber ensinado e valorizado pode ser chamado de escolástico, que era fundado em leis rígidas sobre a forma como tratar os assuntos abordados. E durante a época republicana, um de seus princípios era: o que interessa a todos deve ser decidido por todos. Na área das artes plásticas, havia uma subordinação tanto na pintura como da escultura a preceitos religiosos. Na maior parte da Idade Média, a obra de arte não tinha autonomia, dependia de um contexto que geralmente era religioso. Eram cenas que parecem pouco realistas e as personagens eram inexpressivas, não possuíam expressão. Até porque o artista medieval não tentava representar fielmente a realidade e muito menos oferecer a própria versão da realidade. O seu objetivo era ajudar a promover aquele tipo de comunhão espiritual com Deus, de acordo com a teologia agostiniana da época. Dentre a arquitetura, podemos destacar a construção de catedrais, que durante muitos anos se promulgaram em dois estilos, o estilo românico e o gótico. O românico possuía edificações maciças com uso abundante de pedra e linhas horizontais, poucas janelas, paredes grossas, falta de luz, sem muita decoração, limitavam-se a frescos com imagens avocativas. Já o estilo gótico possuía maior leveza comparado ao românico, linhas verticais, mais janelas preenchidas com vitrais coloridos, interior iluminado, excesso de ornamentação com imagens do juízo final, quase sempre instalado em meio aos espaços restritos das cidades. Mesmo após muitos movimentos de renovação artística, a Idade Média foi marcada por uma Idade das Trevas, uma ideia de que a Idade Média foi um tempo de obscurismo, um período intermediário entre a Antiguidade e o Renascimento. Apenas durante o Romantismo foi-se identificar as virtudes da Idade Média, sobretudo nos planos da estética, a literatura e a arquitetura, e da política, resgatando tradições regionais e fundamentando o nacionalismo.